E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A Vila Belmiro atravessa um daqueles momentos que moldam rotas. O auxiliar técnico Matheus Bachi caminha para se despedir e, nos bastidores, cresce a possibilidade de voltar a trabalhar ao lado de Tite, que anunciou recente retorno às atividades e surge como alvo prioritário do Cruzeiro para 2026. É um tabuleiro complexo, onde decisões pessoais e movimentos de mercado desenham o próximo capítulo de clubes e carreiras. Enquanto aproveita o recesso, Matheus mantém contrato com o Santos até 31 de dezembro. Nesse intervalo, o staff de Tite intensificou conversas com o clube mineiro, construindo um cenário em que pai e filho podem, novamente, cruzar agendas e métodos. Mais do que laços familiares, o ponto central é a sinergia de trabalho que ambos desenvolveram em ciclos anteriores. Dentro do Santos, o diagnóstico é pragmático, a saída do auxiliar é tratada como praticamente certa. No mesmo pacote, surge Fábio Maceredian, referência em preparação física, também com vínculo até o fim do ano e perto de definir afastamento da Vila. Essa dupla representa know-how acumulado em alto rendimento, e a perda simultânea impõe replanejamento imediato. A chegada desses profissionais ao Peixe se deu como reforço da estrutura sob liderança de Kleber Xavier. Mesmo após a troca de comando, mantiveram-se incorporados à comissão técnica fixa, preservando continuidade de processos. Essa estabilidade, agora sob risco, sempre foi vista internamente como ativo valioso para atravessar transições sem sobressaltos. Não faltou responsabilidade na prática. Em uma noite difícil, Matheus assumiu a direção do time na derrota diante do Bahia, em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão, experiência que expôs a pressão de um banco com holofotes e decisões em minutos. Esses episódios ajudam a entender sua leitura de jogo e temperam seu currículo com vivência concreta. Com Juan Pablo Vojvoda, o auxiliar seguiu rotina profissional, porém com espaço reduzido. Houve restrição inclusive em viagens para compromissos fora de casa, sinalizando rearranjo de atribuições e novos protagonismos no staff. Mudanças assim, mais do que demérito, são respostas à filosofia tática do treinador e à necessidade de clara divisão de funções. Nos corredores da Vila, a leitura para a próxima temporada é direta. Matheus tende a seguir os passos de Tite. A reentrada do treinador no mercado torna natural que colaboradores de confiança busquem convergência, sobretudo quando há projetos ambiciosos em gestação. O Cruzeiro, otimista quanto a um acerto, monitora cada movimento como peça-chave de um reposicionamento esportivo. O impacto de uma saída dupla vai além de escalações. Sem um preparador físico do calibre de Maceredian, o Santos precisa recalibrar protocolos de carga, recuperação e periodização, áreas sensíveis em maratonas competitivas. O vestiário, por sua vez, perde vozes técnicas que conhecem a cultura do grupo, algo que não se repõe de um dia para o outro. Há, contudo, oportunidade embutida no desafio. Ao redesenhar a comissão, o clube pode integrar novas competências, atualizar ferramentas de análise e fortalecer a ponte entre departamento médico, desempenho e campo. Reestruturações bem executadas criam ganhos de médio prazo que compensam turbulências iniciais, desde que a transição seja planejada e transparente. Para Matheus, a possível reconexão com Tite representa uma rota de aprendizado contínuo e acesso a projetos com lastro. Com o Cruzeiro ventilando um ciclo de 2026, o desenho aponta para planejamento em longo prazo, com tempo para consolidar identidade, desenvolver talentos e competir em múltiplas frentes sem fórmulas apressadas. A decisão de Tite permanece em sigilo, mas as peças já se movem. O otimismo mineiro sinaliza alinhamento de objetivos e estrutura para acolher uma comissão robusta. Do outro lado, o Santos precisa garantir que a eventual saída não descosture sua espinha dorsal, preservando coerência entre filosofia de Vojvoda e a execução diária. No campo político do futebol, o momento exige clareza. Internamente, o Peixe deve comunicar etapas, metas e prazos de substituição, dando segurança ao elenco e ao torcedor. Mudanças técnicas sem plano revelado geram ruído, com roteiro e métricas, viram narrativa de evolução.
Há também um componente de legado. Profissionais como Maceredigian deixam metodologias, bancos de dados e rotinas de controle que podem ser incorporados por sucessores. Uma passagem bem documentada permite transferência de conhecimento e reduz riscos de quedas abruptas de desempenho. O torcedor quer respostas e direção. O Santos tem, neste fim de ano, a chance de mostrar que consegue gerir saídas estratégicas e, ao mesmo tempo, construir uma comissão que converse com os objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso inclui definir papéis, reforçar departamentos e estabelecer indicadores que sustentem confiança. Enquanto os rumores se acumulam, o essencial está em curso: negociação, planejamento e execução. O desfecho de Matheus Bachí e Fábio Maceredigian dirá muito sobre a capacidade de adaptação da Vila Belmiro e sobre a ambição de projetos que o cercam. Em temporadas de alta exigência, quem organiza bastidores colhe vantagem antes mesmo do apito inicial. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O Brasil amanheceu em polvorosa após uma entrevista que promete marcar a história recente do futebol nacional. Galvão Bueno, o narrador mais icônico da televisão brasileira, soltou uma revelação que caiu como uma bomba: a ordem era para o Santos não ganhar 4. A frase, curta e direta, foi suficiente para incendiar debates, levantar suspeitas e abalar a confiança de milhões de torcedores. A declaração foi feita em tom sério, durante uma conversa em que Galvão revisitou momentos marcantes de sua carreira e do futebol brasileiro. O público, acostumado a ouvir suas narrativas emocionantes em finais memoráveis, ficou atônito ao perceber que o narrador estava insinuando bastidores obscuros em torno de conquistas do Santos. A repercussão foi imediata. Torcedores santistas reagiram com indignação, muitos lembrando das campanhas históricas do clube e questionando se resultados importantes foram manipulados. A sensação de injustiça tomou conta das redes sociais, com milhares de mensagens pedindo explicações e transparência. A imprensa esportiva não perdeu tempo. Portais e programas de TV dedicaram horas de cobertura ao tema, analisando cada detalhe da fala de Galvão. Especialistas em futebol debateram se a declaração se referia a um episódio específico ou se era uma crítica mais ampla ao sistema esportivo brasileiro. No cenário internacional, jornais sul-americanos e europeus repercutiram a notícia como exemplo das dificuldades enfrentadas pelo futebol brasileiro em manter sua credibilidade. Comparações foram feitas com escândalos de manipulação ocorridos em ligas europeias, reforçando a ideia de que o Brasil precisa de reformas profundas para proteger sua principal paixão nacional. Ex-jogadores do Santos se manifestaram em entrevistas, afirmando que sempre desconfiaram de certas decisões em campo. Para eles, a revelação de Galvão apenas confirma suspeitas antigas de que havia forças externas influenciando resultados. Alguns chegaram a pedir que títulos históricos fossem revisados, reacendendo o debate sobre a integridade das conquistas. Torcedores rivais reagiram de forma diversa. Alguns ironizaram a situação, afirmando que o Santos já foi favorecido em outras ocasiões. Outros reconheceram que a fala de Galvão é grave e merece investigação, pois coloca em xeque a credibilidade de todo o Campeonato Brasileiro. Essa mistura de sentimentos apenas reforçou a dimensão da repercussão. Dirigentes da CBF foram pressionados a se pronunciar. Em nota oficial, afirmaram que não há registros de ordens para prejudicar clubes e que a fala de Galvão será analisada com cautela. A resposta, no entanto, não foi suficiente para acalmar os ânimos, e parlamentares já anunciaram a intenção de abrir uma comissão de investigação. Patrocinadores também demonstraram preocupação. Empresas que investem milhões no futebol brasileiro exigiram garantias de que a credibilidade das competições será preservada, temendo que o escândalo afete a imagem de suas marcas associadas ao esporte. Essa pressão comercial aumentou ainda mais a necessidade de respostas rápidas. Galvão, em entrevistas posteriores, reforçou que não se arrepende da declaração. Para ele, era necessário expor o que muitos já suspeitavam. O narrador afirmou que sua missão é contar a verdade, mesmo que isso incomode. Torcedores comuns, em bares e rodas de conversa, não falam de outra coisa.
O episódio virou tema central de debates, alimentando teorias e especulações sobre quais jogos teriam sido afetados pela suposta ordem. Ex-árbitros também foram questionados. Alguns negaram qualquer tipo de interferência, enquanto outros admitiram que já ouviram rumores de pressões externas em partidas decisivas. A revelação trouxe reflexões sobre a importância da transparência no futebol. Para muitos, o episódio mostra que o esporte precisa de reformas profundas para garantir sua credibilidade. No Santos, dirigentes afirmaram que vão buscar esclarecimentos formais junto à CBF e que não aceitarão que a história do clube seja manchada por manipulações. A postura firme foi vista como um sinal de que o clube pretende lutar por justiça. A torcida santista, conhecida por sua paixão, organizou manifestações virtuais e presenciais, cobrando respostas imediatas. Faixas e cânticos pedindo respeito à história do clube foram vistos em diversos pontos da cidade de Santos. A imprensa esportiva paulista tratou o caso como uma bomba. Manchetes destacaram a traição ao Santos e a possibilidade de que o clube tenha sido prejudicado em momentos decisivos. O clima em Santos ficou tenso, com torcedores cobrando explicações da diretoria. No campo cultural, o episódio foi tratado como uma vitória da memória esportiva. Historiadores e acadêmicos ressaltaram que corrigir injustiças é fundamental para preservar a credibilidade das competições e valorizar o legado dos clubes. Apesar das especulações, uma coisa ficou clara: a fala de Galvão Bueno abriu uma ferida antiga no futebol brasileiro. O narrador, com sua credibilidade e experiência, trouxe à tona uma denúncia que pode mudar para sempre a forma como torcedores enxergam o esporte. O Brasil aguarda ansioso pelos próximos capítulos dessa história. A ordem para o Santos não ganhar 4, segundo Galvão, não é apenas uma frase polêmica, é um símbolo de que o futebol precisa ser revisto, investigado e protegido contra qualquer tipo de manipulação. A revelação de Galvão Bueno, afirmando que a ordem era para o Santos não ganhar 4, continua reverberando com força nos bastidores do futebol brasileiro. A frase, carregada de mistério e contundência, gerou uma onda de indignação entre torcedores santistas, que se sentiram diretamente atingidos pela possibilidade de manipulação de resultados em momentos decisivos da história do clube. O impacto foi tão grande que rapidamente ultrapassou os limites esportivos e passou a ser discutido em programas de variedades e até em debates políticos. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata e avassaladora. Milhares de mensagens foram publicadas em questão de minutos, com torcedores exigindo explicações da CBF e de dirigentes ligados ao futebol nacional. Hashtags como hashtag Justiça para os Santos e hashtag Galvão Revela dominaram os trending topics, mostrando que a fala do narrador mexeu profundamente com a paixão e a memória coletiva dos brasileiros. A imprensa esportiva paulista dedicou horas de cobertura ao tema. Programas de rádio e televisão abriram espaço para debates acalorados, com comentaristas discutindo se a revelação se referia a um episódio específico ou se era uma crítica mais ampla ao sistema esportivo. Essa análise constante manteve o assunto em alta e aumentou ainda mais a ansiedade da torcida santista, que exige respostas concretas. No cenário internacional, jornais europeus e sul-americanos repercutiram a notícia como exemplo das dificuldades enfrentadas pelo futebol brasileiro em manter sua credibilidade. Comparações foram feitas com escândalos de manipulação ocorridos em ligas como a italiana e a turca, reforçando a ideia de que o Brasil precisa de reformas profundas para proteger sua principal paixão nacional. Ex-jogadores do Santos se manifestaram em entrevistas, afirmando que sempre desconfiaram de certas decisões em campo. Para eles, a revelação de Galvão apenas confirma suspeitas antigas de que havia forças externas influenciando resultados. Alguns chegaram a pedir que títulos históricos fossem revisados, reacendendo o debate sobre a integridade das conquistas e a necessidade de transparência. Torcedores rivais reagiram de forma diversa. Alguns ironizaram a situação, afirmando que o Santos já foi favorecido em outras ocasiões. Outros reconheceram que a fala de Galvão é grave e merece investigação, pois coloca em xeque a credibilidade de todo o Campeonato Brasileiro. Essa mistura de sentimentos apenas reforçou a dimensão da repercussão e a polarização entre torcidas. Dirigentes da CBF foram pressionados a se pronunciar. Em nota oficial, afirmaram que não há registros de ordens para prejudicar clubes e que a fala de Galvão será analisada com cautela. A resposta, no entanto,
não foi suficiente para acalmar os ânimos, e parlamentares já anunciaram a intenção de abrir uma comissão de investigação para apurar possíveis irregularidades. Patrocinadores também acompanharam de perto a repercussão. Empresas que investem milhões no futebol brasileiro exigiram garantias de que a credibilidade das competições será preservada, temendo que o escândalo afete a imagem de suas marcas associadas ao esporte. Essa pressão comercial aumentou ainda mais a necessidade de respostas rápidas e concretas. Torcedores comuns, em bares e rodas de conversa, não falam de outra coisa. O episódio virou tema central de debates, alimentando teorias e especulações sobre quais jogos teriam sido afetados pela suposta ordem. A sensação de desconfiança se espalhou, e muitos passaram a questionar a legitimidade de conquistas passadas. Ao final, a repercussão da fala de Galvão Bueno deixou claro que o futebol brasileiro vive um momento de expectativa e transformação. A torcida aguarda ansiosa por novos capítulos dessa história, enquanto o mundo observa com atenção os próximos passos do clube da Vila Belmiro e das entidades responsáveis. O recado, simples em sua forma, se tornou um marco que pode influenciar diretamente o futuro do esporte nacional e consolidar ainda mais a necessidade de transparência e justiça. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.